Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto rochas. Esse assunto é muito importante para a economia dos países porque muitos setores dependem da exploração das rochas. Imagine aí setores como a construção civil. Na construção civil você tem a utilização de diferentes rochas, desde o processo de alicerce da construção, a utilização, por exemplo, do cimento, que é um produto da exploração do calcário, né? Então, só para vocês terem uma ideia da importância econômica desse recurso mineral. Veja só, antes de eu entrar nos diferentes tipos de rocha, eu quero apresentar aqui para vocês a tabela geológica. A tabela geológica, ela calcula a passagem do tempo na superfície do planeta Terra, desde a origem do nosso planeta. Então, essa escala geológica, né, ela é calculada aqui de acordo com a existência do nosso planeta, e o nosso planeta tem uma idade calculada média de 4,5 bilhões de anos. Atentem bem para esse número, né? 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra ele teve sua origem. E como era o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás? Logicamente, então, era um ambiente completamente diferente do que nós presenciamos hoje. O planeta Terra, então, ele era coberto de lava, material incandescente, né? Eram verdadeiros oceanos de lava. Material incandescente em que existia ali uma grande quantidade também de gases tóxicos. Então, a existência de vida era impossível. Na realidade, a vida só vai surgir na superfície do planeta 1 bilhão de anos depois da sua origem, ou seja, 3,5 bilhões de anos atrás. E o que acontece? A escala geológica ela é dividida aqui em eras. Observem bem, pré-cambriano, as eras pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. O ser humano não é nem citado aqui dentro da tabela geológica. Por quê? Porque o ser humano, desde os hominídeos mais primitivos, só está na superfície da Terra há cerca de 4 milhões de anos atrás. Até hoje, 4 milhões. Entendeu? Então é por isso que o ser humano sequer é citado aqui. A tabela geológica ela é utilizada para explicar fenômenos que passam muito tempo para acontecer. Eles ocorrem de forma gradativa e lenta. Um exemplo, então, é o quê? O surgimento das rochas, né, e seu processo de transformação. E o que acontece? Eu vou só falar um detalhe aqui para vocês. Um dos animais mais famosos, né, da história, que é mencionado em cinema, os dinossauros. Os dinossauros, pessoal, para vocês terem ideia, eles entraram em extinção, foram extintos há cerca de 60 milhões de anos atrás, aqui. Tá? Então, eles existiram, eles dominaram a superfície do planeta Terra, né, por cerca de 200 milhões de anos. Tá? E aí, há 60 milhões de anos atrás, ocorreu um fenômeno climático, né, que mudou todo o aspecto ambiental do planeta. Acredita-se que foi devido à queda de um meteoro que mudou todo o ambiente do planeta e os dinossauros foram extintos nessa catástrofe, né? Então, os dinossauros viveram aqui, nessa era mesozoica aqui, essa era mesozoica, que é dividido nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Não vou adentrar muito nesses assuntos aqui, porque haverá outras oportunidades. Pois bem, o que aconteceu? Como a superfície do planeta Terra, na era pré-cambriana, ela era coberta de lava incandescente,
Com o passar de alguns milhões de anos, essa lava ela vai se resfriando, vai perdendo calor, e aí vai surgir as primeiras rochas na superfície do planeta Terra. Veja só, aqui uma distinção básica, né, entre minerais e rochas. Né? Então, minerais são elementos ou compostos naturais sólidos que possuem uma composição química bem definida. Exemplo, topázio, calcário, né, quartzo, diamantes. E as rochas, ela é simplesmente um agregado de minerais. Existem diferentes minerais em uma única rocha. Qual é a classificação das rochas? Existe uma classificação que apresenta 3 tipos de rocha. Rochas ígneas ou magmáticas, utilizando esses 2 nomes, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Qual a diferença entre uma e outra? Vamos apresentar aqui. A primeira rocha que surgiu na superfície do planeta Terra foi a rocha magmática ou ígnea. A palavra ígnea significa nascido do fogo. E lembra no início da aula quando eu citei para vocês que eu disse que quando o planeta Terra surgiu, a superfície do planeta Terra era incandescente? Né? Então, com o passar de alguns milhões de anos, o planeta vai perdendo calor e essa superfície vai começando a se solidificar. E aí surge essa primeira rocha, a rocha magmática. Porém, ainda continua esse processo de surgimento de rochas. Né? No caso, a rocha magmática, ela se classifica em 2 processos. Veja só, a solidificação do magma. Existem 2 formas de surgir a rocha magmática, em que o magma ele se resfria lentamente no interior da Terra, ou ele se resfria rapidamente quando ele já entra em contato com a superfície, como acontece nos vulcões. Quando os vulcões, então, ele expele, lança aquele material incandescente, né? E que já entra em contato com a superfície da Terra, entra em contato com o vento, com a água. Observe bem que ali já vai ficando, ela sai incandescente e de repente já fica preta, né? Já vai se cristalizando. Então, nós temos nesse processo da origem, no processo de solidificação do magma, existem 2 processos, um lento e um rápido. Bom, então, o resfriamento lento do magma dá origem aos tipos de rochas magmáticas plutônicas, ou também conhecida como intrusivas. Se o magma se resfriou rapidamente, ele entrou em contato com a superfície e se resfriou rapidamente, é chamado então de rocha magmática extrusiva, ou seja, ela saiu do interior da Terra e já entrou em contato ali com um processo de resfriamento rápido. E aí nós vamos ter então justamente 2 tipos de rochas magmáticas, né? A plutônica e a vulcânica. Diga aí então um tipo de rocha magmática, Francismar, intrusiva. Né? Então você tem aqui, por exemplo, o granito. O exemplo aqui, o granito. Ou também, que vocês conhecem constantemente, né? O calçamento, o paralelepípedo. Né? Então, ali é um tipo de rocha magmática, né, que se resfriou, que surgiu lentamente, foi resfriada lentamente e deu a formação aqui, ó, tá, a esse tipo de rocha, que é muito usado, né? Então, aqui, ó, a formação de calçamentos. Mas a rocha magmática que se resfriou rapidamente, um exemplo desse tipo de rocha, basalto. O basalto, né, tá aqui, observa que ela é mais escura, é diferente da rocha que se resfriou lentamente, né, que tem uma estrutura já no aspecto visual já é diferente. Aqui algumas imagens, né, você tá vendo aqui o magma, né, já saindo, né, do interior da Terra, quando ele está incandescente, ó, e já entrando em contato ou com a água ou com o vento, e aí ele já vai ficando nesse aspecto aqui, ó, né? Se
solidificando, se transformando então numa rocha magmática extrusiva, ou seja, vai dar origem aqui a um basalto, né? Bom, outra rocha que é destacada na classificação das rochas são as rochas sedimentares. Esse foi o segundo tipo de rocha que surgiu na superfície terrestre. A primeira vai ser a magmática, a segunda vai ser a sedimentar. Por que a expressão sedimentar? Vem de sedimentos, né? Fragmentos. Então, justamente, como você acha que aquela primeira rocha que surgiu na superfície da Terra, a magmática, ela não se desgastou com o passar do tempo? Ela vai justamente sendo destruída pelo processo de erosão. A rocha, quando ela se forma, né, ela vai passando por um processo de desgaste, porque ela é exposta a agentes que destroem ela. A água, o vento, certo? Aspectos biológicos vão justamente fragmentando a rocha. Então aqui, esses fragmentos vão sendo depositados em regiões mais baixas, né, e vão sendo unificados, né, e com o passar do tempo dão origem a uma segunda rocha, que é a rocha sedimentar. Então aqui veja só a classificação. Rochas sedimentares são formadas a partir, né, de rochas que foram ao longo do tempo desgastadas. Quem é que desgasta as rochas? Chuva, vento, né? Então esse desgaste, né, vai desgastando e vai fragmentando a rocha magmática, um exemplo, né? Esses fragmentos são transportados e depositados, né, em outras áreas. O acúmulo dessas camadas, né, que vão aqui, ó, digamos aqui, olha, eu vou logo mostrar aqui para vocês essa rocha aqui, né, o varvito. Olha aqui, gente. Observe bem que tem alguns aspectos nelas, olha, alguns riscos que levam a gente a concluir que foi depositando ao longo de milhões de anos, camada por camada, né, aos poucos. Então passou alguns milhões de anos, colocaram aqui essa primeira camada, passaram alguns milhões de anos, o vento e a água vai depositando esses fragmentos, e aqui imagina aqui, essa rocha que está aqui embaixo, essa camada aqui, ela vai sendo pressionada, peso, pressão e calor, e aí ela vai sendo compactada e forma a rocha sedimentar. Exemplo de rocha sedimentar, né? Então a gente pode citar o arenito, o calcário. O calcário é muito utilizado para a fabricação do cimento, né? E essas rochas sedimentares aqui, elas são muito importantes porque elas funcionam como esponja. A água cai aqui e entra nessas rochas, e é depositada nessas rochas. É nas rochas sedimentares onde nós encontramos recursos como lençóis freáticos, né, onde é explorado água, né? Aqui é onde nós encontramos recursos como água. Avançando, o terceiro tipo de rocha é a rocha metamórfica. A expressão metamórfica vem de metamorfose, transformação. Então aqui a imagem do Corcovado, né, que é justamente formado por um tipo de rocha conhecido como geyser, né, que é uma rocha metamórfica. Então, principalmente em razão do calor e da pressão. Então, digamos aqui, essa rocha calcária que eu apresentei para vocês, aquela rocha sedimentar, ela foi exposta a muita pressão, muito calor. Com o passar de alguns milhões de anos, essa rocha sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica, né? E aí, pessoal, para vocês entenderem que as rochas, elas estão em constante transformação. Só que essa transformação leva milhões e milhões de anos. Outro exemplo de rocha metamórfica é o mármore, né? Tá aqui o mármore, no seu estado bruto, né? Logo depois dele ser polido, né? Ele é muito utilizado na construção civil. Aqui um banheiro com formação de mármore. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.